Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quem quiser cantar, gente, canta, depois nós oramos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Me acompanhe, por favor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas quando falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus os realizara. Deus abençoe, querido, essa palavra. Aplique no nosso coração essa noite, amém? Esse texto é mais um dos textos do Novo Testamento e da Bíblia toda, que nos introduz num drama vivido por uma família.
Dramas familiares. A gente poderia pensar em alguns dos dramas que vivemos em família. Poderíamos pensar, por exemplo, nos desajustes de relacionamentos. É um drama na família. O casal tentando se ajustar. A famosa incompatibilidade de gênios. Um tentando se adaptar ao outro, tentando entender o outro. Que drama, muitas vezes, quando isso persiste e os cônjuges não cedem e vão tentando mudar o outro. E às vezes esse drama aumenta, isso se transforma numa crise. Crise que pode persistir por muito tempo, levar a desgastes, feridas. Filhos rebeldes. Filhos rebeldes, que drama é para a família, filhos rebeldes. Os pais que sonham tanto com filhos obedientes, com filhos que vão crescer, se desenvolver, vão se tornar cidadãos responsáveis, cristãos comprometidos, mas muitas vezes os filhos enveredam por caminhos. E que drama é para a família. Que drama é. Finanças, que drama é finanças. Nós estamos vivendo um tempo assim de muita crise nessa área de finanças. Às vezes a crise financeira é por causa do desemprego. Que drama. Traumas, abusos que acontecem no ambiente familiar, que muitas vezes permanecem ocultos, sem tratamento. Que drama. Agora há pouco eu passei os olhos, antes de vir para a igreja, no noticiário, num dos sites de notícia, e tinha lá um drama familiar estampado lá na nossa cidade. Uma criança de 7 meses veio a óbito porque foi violentada pelo seu pai. 7 meses, na nossa cidade. Eu parei um pouquinho e pensei, meu Deus, que coisa, que drama, que terrível. Enfermidade, que drama é a enfermidade no lar. Essas últimas semanas eu tenho acompanhado algumas famílias, ouvido notícias de famílias vivendo esse drama de seus queridos enfrentando enfermidades. Como é difícil. Quando essa enfermidade vai persistindo, né? E a gente vai vendo os nossos queridos, às vezes, sofrendo num leito de enfermidade. Aquele vai e vem para o hospital. Que desgaste emocional. Como a gente sofre com esse drama da enfermidade. Às vezes a gente não descobre a razão da enfermidade de imediato. E vai aquela busca. Dramas familiares. Talvez a gente encontre nisso a razão do porquê Jesus, por excelência, se manifestou tantas e tantas vezes no ambiente familiar. Talvez seja essa uma das razões. Porque não há dúvida de que o lar é o lugar onde nós vivemos as experiências mais dramáticas. Experiências de sofrimento, de ódio, de rejeição, como também o outro extremo. É no lar que nós vivemos as experiências de amor e de aceitação, numa intensidade que não experimentamos em nenhuma outra relação, senão na relação familiar. O lar é assim, é esse lugar do contraditório, do paradoxo. Ao mesmo tempo que você se sente profundamente amado e aceito como nenhum outro lugar, você também sente a rejeição de uma forma aguda, intensa, que marca a vida de alguém para sempre. O lar é o ponto de partida, né? Alguém já disse, e às vezes a gente repete muitas vezes isso,
ouve e repete de maneiras diferentes, se vai bem no lar as coisas, o resto a gente dá um jeito, não é? Se as coisas vão bem no lar, a gente dá um jeito no resto. Mas se a gente já sai de casa derrotado, muito provavelmente nós teremos dificuldades em todas as áreas da nossa vida. O lar é ponto de partida, porque é uma plataforma, o lar é um lugar de treinamento, de formação. Né? A gente vive experiências que nos preparam para a vida no lar. Quando também a gente pode viver experiências que nos marcam e nos deixam também incapazes de enfrentar os dramas da vida. Assim é o lar. Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério no ambiente familiar. O seu primeiro milagre aconteceu no ambiente familiar, numa festa de casamento. Água transformada em vinho. Depois disso você vai ver que vez por outra Jesus está em casa. Me vem à mente, por exemplo, aquele episódio muito pitoresco naquela família que estava reunida e de repente trouxeram um paralítico para encontrar com Jesus que estava naquela casa, fizeram um buraco no teto para deixar o paralítico na presença de Jesus em casa. Você vai observar quantas vezes eu gosto de falar que Jesus, que Deus tem predileção de se manifestar em nossas casas e manifestar o seu poder na nossa casa, na nossa família. E o quanto nós precisamos disso? Quanto nós precisamos disso? Jesus quer manifestar por excelência o seu poder nas nossas casas, no ambiente familiar. Eu olho para esse texto e aprendo tanta coisa sobre essa manifestação do poder de Deus na vida das famílias. O texto é claro e ele nos informa aí do drama vivido por Maria e Marta e Lázaro. Lázaro estava enfermo, a gente não sabe por quanto tempo aquela enfermidade persistiu. Mas Maria e Marta e Lázaro estão vivendo esse drama. E a partir daí você vai ver aí, descrever como que eles administraram essa crise. E sobretudo como que Deus se manifestou de forma surpreendente nessa casa. Esse milagre que nós vemos sendo realizado aqui, nesse ambiente familiar, ele é um milagre singular. Porque esse milagre, ele aponta para um milagre, o maior de todos os milagres, que um dia todos nós vamos participar. O milagre da ressurreição no último dia. A ressurreição daqueles que estão em Cristo e que vão encontrar-se com Jesus e subirão e vão viver na glória para sempre. Esse milagre também destaca o caráter de Jesus, o caráter divino de Jesus. Jesus manifesta o seu poder aqui nessa casa e dá conhecimento do seu caráter divino. Ele não é somente homem, ele é Deus. Ele é homem e é Deus. E aqui ele se manifesta como Deus nessa casa. Como em nenhum outro lugar nós vemos aqui esse ensino sendo ministrado aos corações acerca da divindade de Jesus, da excelência, da singularidade de Jesus nesse drama familiar. Você vai ver diversos pontos nesse drama aqui que trazem lições muito preciosas para nós. E, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a manifestação do poder de Deus no ambiente familiar, ela sempre ressalta a soberania de Deus.
O texto no versículo 5, desculpe, o texto no versículo de número 4, 5 em diante, diz que ao Jesus receber a notícia da enfermidade, Jesus declara que aquela enfermidade não era para a morte, sim para a glória de Deus. Mas Jesus ainda se demora 2 dias para ir ao encontro de Lázaro, depois de receber a notícia. E quando Jesus chega à casa de Maria e Marta, à casa de Lázaro, ele recebe a notícia de que Lázaro já havia morrido. Manifestação do poder de Jesus ressalta a soberania de Deus sobre, acima de todos os nossos dramas familiares, de todos os nossos problemas, sejam eles quais forem. Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo. E Ele vem ao encontro das nossas necessidades no tempo dEle. No tempo certo, no tempo exato. Na percepção humana, Jesus chegou tarde. Ele já havia morrido. Na percepção humana, Jesus se atrasou. Na percepção humana, já havia passado de hora. Na percepção humana, não dava mais tempo. Ponto final. Acabou. E quantas vezes, irmãos, quando olhamos para os nossos dramas, não é essa a visão que persiste. A visão meramente humana, limitada. Nós não entendemos muito bem o que se passou, não temos conhecimento pleno do que está acontecendo, não entendemos tudo e não temos conhecimento absolutamente nenhum do futuro. O nosso Deus, Ele vê passado, presente e futuro de uma vez só. Ele tem total, absoluto domínio sobre o tema. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não vê como nós vemos. Nunca é tarde demais quando Deus chega. O que para nós é o início, para Deus pode ser o fim. O que para nós é o fim, para Deus pode ser o início. Ou quem sabe pode ser parte de um processo. Um processo em que Ele está trabalhando nas nossas vidas para a realização de algo muito maior e muito melhor que eu possa imaginar. Se você perguntasse para essas irmãs, com certeza elas não tinham a mínima ideia do que estava para acontecer e nem qual a repercussão daquilo que Deus estava fazendo, estava para fazer, ia ter na vida delas ou na história da igreja. Nenhuma. Talvez se alguém ousasse falar alguma coisa sobre isso, seria motivo até mesmo de chacota, de deboche, e dizer, iam chamá-lo de louco. Quem poderia imaginar que a história de Lázaro terminaria desse jeito? Ninguém, absolutamente ninguém. Se nós nos colocarmos aqui no exercício de imaginação para dentro dessa história, nós talvez não reagiríamos diferente de Maria e Marta. Mas que bom, né, gente, que isso está registrado na Bíblia para a gente aprender alguma coisa sobre como administrar esses dramas de família. Eu não sei que ponto você está. Eu não sei que ponto você está em relação ao drama que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa, Deus está no controle do tempo. E na hora certa, Ele vai chegar.
A manifestação do poder de Deus também nem sempre combinará com o nosso bom senso, nem sempre combinará com a nossa maneira de entender ou de agir ou de pensar sobre as coisas. Será, meus queridos irmãos, que alguém se arriscaria a pensar que Deus, na pessoa de Jesus, ressuscitaria Lázaro desta maneira, 4 dias depois da sua morte? O texto faz questão de dizer 4 dias. Esse homem já estava morto, estava envolvido num lençol, já estava atado, conforme os costumes daquele tempo. 4 dias. E antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, Jesus disse: desafia a fé daquelas irmãs e daqueles que estavam ali, dizendo: olha, eu não disse para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. É interessante você observar aqui também que o envolvimento de Jesus nesse drama familiar. O texto, a princípio, parece sugerir uma certa indiferença, porque Jesus se demora 2 dias. Mas, à medida que você vai lendo o texto, você vai percebendo que o envolvimento de Jesus com aquele drama era muito maior do que eles podiam imaginar. Jesus chora, Jesus se agita, versículo 38, se agita com o sofrimento daquela família. Jesus também se agita ao perceber a incredulidade que dominava aqueles corações. E então Jesus vai para o túmulo, lugar da morte, e dá ordens muito claras e específicas que desafiam a fé. Que não tem nenhum, ou que não tinha nenhum bom senso em crer, em fazer. Tirai a pedra depois de 4 dias? Não é de bom senso. Tirai a pedra não é de bom senso. Muitas vezes, queridos, a manifestação do poder de Deus vai desafiar o nosso bom senso. Você podia pensar num drama pequeno, num problema pequeno, e com certeza você já foi surpreendido com a manifestação do poder de Deus. E depois você, com certeza, testemunha dizendo assim: olha, eu não esperava que isso acontecesse. Então a manifestação do poder de Deus, ela não se encaixa nas nossas categorias de bom senso. E como é difícil para nós entendermos isso, né? Como nós muitas vezes somos desafiados diante de um quadro que a gente julga terminal, ou diante de um problema conjugal que a gente acha assim: acabou, não dá mais. A gente, como pastor, precisa fazer esse exercício sempre. Graças a Deus por isso. Quando chega um casal para você conversar com você, diz: pastor, nós viemos aqui para o senhor orar por nós, mas já não dá mais, nós vamos divorciar. Ou às vezes vem um cônjuge apenas, dizer: pastor, nós estamos divorciando, não dá mais. E aí você ouve uma história longa de desencontros, de feridas. E aí você passa e você pensa assim: e agora? Eu declaro a morte? Eu ajudo a colocar a pedra? Ou eu vou fazer parte daquele grupo que não tem muito bom senso? E vou dizer assim: confie em Deus. E vou dizer assim: olha, Deus pode surpreender vocês. Eu teria algumas histórias aqui, e eu acho que você também conhece algumas, em que você já tinha
dado o caso por encerrado, mas você foi surpreendido com a ação de Deus. A manifestação do poder de Deus sempre nos levará a dependermos mais de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus permite que um drama familiar se estenda, exatamente para nos levar a esse ponto de total entrega, de total rendição, para que aí a gente experimente a dependência de Deus. Porque a manifestação do poder de Deus, ela sempre nos levará a depender mais dele. Sempre. Este é o plano de Deus para nós, os seus mais honrados e queridos filhos, nos tornar mais dependentes deles. Deus não poupará esforços para que isso aconteça, para que eu e você aprenda essa lição do quebrantamento, da rendição e da entrega completa. Porque essa é a lição mais importante da vida. Pare um pouquinho e pense. Como a vida cristã, se a gente pudesse sintetizar, essa seria a palavra ou a virtude: dependência completa de Deus, confiança, entrega, rendição. Isso desafia demais o espírito moderno do homem do nosso tempo. Como desafia? Nós que estamos acostumados cada vez mais a resolver os nossos problemas nos laboratórios, nos gabinetes, estamos acostumados a resolver os nossos problemas nas salas dos médicos, enfim. Nós já temos as nossas soluções para os nossos problemas. Como isso nos desafia. O poder de Jesus sempre nos levará a depender mais de Deus e sempre desafiará a nossa fé. Que desafio tremendo, tirai a pedra. E alguém ainda levanta uma objeção: Senhor, mas tirai a pedra já cheira mal, já é de 4 dias. Tiraram então a pedra e Jesus então levanta os olhos para o céu, volta-se para Deus, agradece a Deus: graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E então Jesus clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Apenas com uma palavra de ordem. Que coisa maravilhosa, né? E vai ser assim no último dia, viu, meu amado? Vai ser assim no último dia. Em que tudo, absolutamente tudo, se tornará muito, mas muito relativo para nós. E aí talvez a gente entenda um pouco os dramas da vida. Quando nós ouviremos a voz de Jesus e ressuscitaremos e estaremos para sempre na presença dele. Amém. E aí os nossos dramas talvez encontrem algum sentido, né? Talvez. Porque Deus não tem obrigação de nos explicar acerca de todos eles. Mas eu creio que muitos deles vão encontrar sentido quando nós ouvimos essa palavra de ordem e estaremos todos juntos com Jesus. A manifestação do poder de Deus. Os resultados serão sempre, absolutamente sempre para a glória de Deus. Preste atenção numa coisa. Essa é uma lição preciosa. Antes de promover a minha felicidade e a sua, Deus promove o seu próprio nome e a sua glória. Você não se tornará grande. Eu não me tornarei grande
mas me tornarei, eu e você, nos tornaremos mais dependentes da forte mão de Deus. O compromisso de Deus é, em primeiro lugar, em promover a sua própria glória e o seu nome. Nos enganamos quando achamos que Deus está a serviço da nossa felicidade. E aquele que está em Cristo vai aprendendo que não há nada mais que traz satisfação a nós e a verdadeira felicidade do que a glória de Deus. A manifestação do poder de Deus declara a sua autoridade como Senhor e Salvador. Vai chegar um tempo, ou chegaria um tempo, em que os mortos ouviriam a sua voz como Filho de Deus e viveriam. As necessidades que você coloca nas mãos de Deus vão se tornando em oportunidades ilimitadas. Os nossos dramas familiares, uma vez colocados nas mãos de Deus, vão se tornando em oportunidades riquíssimas de Deus se engrandecer através de nós. A coisa mais importante da vida, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 10, é compreender, experimentar o incrível poder de Deus que opera na vida daqueles que creem. O mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais. Eu queria perguntar a você, em que ponto você está no seu drama familiar? Maria e Marta mandaram um recado a Jesus, um recado muito interessante. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E em seguida começaram a esperar, até que Jesus veio e se manifestou e chegou. E depois que Jesus chega, ainda tem um momento aí de provação da fé, tem um momento onde a fé daquelas mulheres foi testada, foi desafiada, até o final desse milagre. Eu queria perguntar em que ponto você está no seu drama. Jesus já chegou. Você está vivendo aquele ponto em que você está achando que ele está atrasado. Será que quando ele se manifestar, você vai dizer o que para ele? Senhor, nós estávamos esperando mesmo, estava no tempo certo. Ou talvez você vai dizer, Senhor, já passou de hora. Que ponto você está no desenvolvimento do seu drama? Eu quero terminar orando com você, pedindo para que Deus, mais uma vez, desafie você a confiar no poder de Deus, a tornar-se mais dependente da manifestação do poder de Deus. Eu quero terminar desafiando você a olhar para o túmulo. A olhar para o túmulo. O que significa o túmulo? O problema que você acha que não dá mais. A sua impaciência, talvez a sua incredulidade, talvez o seu medo de confiar. Eu quero terminar convidando você para nós fazermos um exercício de fé essa noite. Eu não sei o tempo de Deus, qual será, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza que você pode ter: Deus virá.